Você chegou até aqui por um motivo, não foi? Talvez a sinopse tenha tocado uma ferida antiga, um cansaço que a alma não aguenta mais. Ou quem sabe, você já caminha conosco aqui nos segredos dos Salmos e sabe que, em cada vídeo, buscamos a essência da fé, longe dos ruídos da religião. Seja bem-vindo, ou bem-vinda, a este espaço onde desvendamos o que realmente importa. Se você está aqui pela primeira vez, prepare-se. Se você já nos conhece, sabe que o que vem agora não é mais do mesmo. Eu sei o que você busca. Não é uma nova doutrina ou um sermão ensaiado. Você anseia por uma verdade que liberte, uma palavra que faça a oração voltar a ter sentido. Aquela fé inabalável que te disseram ser impossível, ela existe. E ela não depende de rituais vazios. Aqui, você vai encontrar respostas para o vazio que muitos sentem, a farsa que muitos vivem e a esperança que muitos roubaram. Você está pronto para ver com olhos que nunca viram? Prepare o coração. A jornada apenas começou, e o que te espera pode virar o teu mundo do avesso. Te disseram para ter fé, não foi? Para acreditar, entregar, confiar. Mas essa fé que te venderam, ela te libertou ou te amarrou ainda mais? Pensa comigo. Quantos domingos você passou num banco frio, ouvindo promessas grandiosas, mas que só te deixaram com um vazio no peito? Você se doou, sacrificou seu tempo, seu dinheiro, e no fim, a mesma sensação de que algo essencial te escapa, como areia entre os dedos, aquele milagre que nunca vem. É que, para muitos, essa busca pela fé virou uma jaula dourada, entende? Um sistema de regras, de faça isso ou aquilo, para supostamente merecer o amor de Deus. Te ensinaram a temer, a negociar com o Criador, como se a oração fosse uma fria moeda de troca, e não um diálogo íntimo de filho para pai. Você, com um coração puro, seguiu. Confiou que ali, naquele templo, naquela doutrina, encontraria o socorro. Mas será que você não foi apenas mais uma peça num jogo que nem sabia que estava jogando? Olha bem para essa cena. Multidões sedentas, corações feridos, buscando um alívio que raramente chega. E em vez de água viva, te oferecem um cálice amargo de culpa, de julgamento. Te dizem que o problema está em você, na sua falta de fé, no seu pecado oculto. Apontam o dedo, usam a Bíblia para justificar um controle que Jesus jamais pediu. Silenciam suas perguntas, sufocam sua intuição. Te fazem duvidar da voz de Deus que ecoa no seu próprio coração. Transformam a simplicidade do Evangelho em um emaranhado de rituais e exigências. Você já percebeu o peso disso? Onde estava o Messias nessa cena de opressão? Onde a compaixão que ele demonstrou? A verdade é mais simples, poderosa e subversiva do que te contaram. Jesus veio não para organizar mais uma religião. Ele veio para desmascarar os que viviam da fé dos outros, para rasgar o véu que separava o homem de Deus, não para costurar outro, para mostrar que o reino de Deus está dentro de você, pulsando, vivo e não confinado entre paredes frias ou títulos vazios. Ele não te vendeu promessas, ele te deu uma vida abundante aqui e agora, sem precisar da aprovação de quem se senta em tronos. Então, o que fazer com essa inquietude que te persegue? Essa sensação de que te roubaram algo precioso da sua alma? Essa fé que você carrega, pesada como uma pedra, pode se tornar leve como uma pena. Ela pode te levantar, em vez de te arrastar. A ajuda divina não é um prêmio para os bons, mas um abraço apertado para os quebrados. Não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é. Um filho, uma filha, amado sem condições, independentemente dos teus tropeços. Um amor que não pede nada em troca, só que você se entregue. Mas como despertar para essa liberdade tão distante? Como encontrar o poder do Salmo 121 em meio a tanto ruído, a tanta voz que tenta te desviar do caminho verdadeiro? O que significa erguer os olhos para os montes, quando tudo ao redor parece um vale de ossos secos? A resposta não está onde você procurou até agora, entende? Ela está numa jornada para dentro de si.
Uma viagem que vai te levar à redescoberta de uma fé que espera por você. E o que vamos revelar a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a si mesmo, e principalmente, a ajuda poderosa que vem do alto. O que vem a seguir não é para te dar mais uma teoria, mas para arrancar as vendas dos teus olhos. Você já se perguntou por que, mesmo buscando tanto, a paz verdadeira ainda parece um horizonte distante? Por que a libertação prometida se transformou numa corrente ainda mais pesada? É que existe uma grande diferença entre a luz que te guia e a sombra que te engana. E muitos, por não saberem disso, vivem a vida inteira presos na escuridão, pensando que estão no caminho certo. Pensa nos guias cegos de que tanto se falava, aqueles que, cheios de si, apontavam o dedo, ditavam regras, mas esqueciam o principal: o coração da gente. Eles se sentavam em cadeiras de poder, cheios de pompa, prometendo milagres que nunca chegavam, mas exigindo sacrifícios que nunca cessavam. Te disseram para olhar para cima, para os céus distantes, enquanto o auxílio verdadeiro estava ao teu lado, pulsando em cada batida do teu próprio peito. Você se lembra dessa sensação de vazio, mesmo cercado por tantos? Eles transformaram a sede de salvação num balcão de negócios, não foi? Cada bênção tinha um preço, cada resposta, uma condição. Onde estava a generosidade do Mestre nisso tudo? Ele não veio para vender a esperança, ele veio para dar a vida. E essa vida, ele a ofereceu de graça, como uma fonte inesgotável para quem tivesse a coragem de se aproximar sem máscaras. Mas o sistema, astuto, colocou os pedágios, as taxas, as exigências. Te fez acreditar que tua dignidade diante do Criador dependia da tua performance religiosa. Mas, pensa, o socorro que ele te prometeu vinha de um altar ou de um coração quebrado? É aí que a voz do Salmo 121 ecoa com uma força que desmascara toda essa farsa. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não é uma frase dita no vazio. É o grito de uma alma cansada de olhar para lugares errados, cansada de esperar por ajuda que não vem dos homens. O verdadeiro socorro não está nos montes que os homens constroem, mas na montanha eterna que o Altíssimo ergueu para ti. É um chamado para olhar além do visível, além do que te mostram, além do que te mandam fazer. Esse olhar para os montes é um ato de rebeldia santa. É dizer: não confio mais nas mãos que me apertam, mas na mão que me sustenta. É a declaração de quem cansou de seguir vozes que sussurram o engano e decide ouvir o único que fala a verdade. A verdade que não te amedronta, mas te encoraja. Não te condena, mas te perdoa. Não te explora, mas te preenche. Você consegue sentir essa liberdade pulsando? Aquele desespero antigo se transformando em uma nova certeza? Mas se o auxílio não vem de onde você sempre procurou, e se a voz de Deus foi abafada por tantos ruídos, como discernir a verdade no meio de tanta mentira? O que significa de fato elevar os olhos quando o chão está tremendo debaixo dos teus pés? A próxima revelação vai te mostrar que o poder desse salmo não é uma metáfora poética, mas um mapa vivo para a tua libertação, e que o inimigo da tua alma não é sempre o que parece, operando muitas vezes disfarçado de luz, dentro dos próprios muros que te prometeram segurança. Eles construíram um império, não de pedras frias, mas de promessas vazias e medos sussurrados. A fé, que deveria ser a asa que te eleva à liberdade, eles a transformaram em uma jaula, com grades invisíveis e discursos sedutores. O Messias observava, ele via a oração sincera do povo, o anseio puro por Deus se esvair na burocracia religiosa, nos rituais sem vida e nas regras que mais afastavam do que aproximavam. Aqueles que se diziam guardiões da verdade, os que se sentavam nos lugares de honra, erguiam muros intransponíveis onde ele, com cada palavra e cada toque, construía pontes de amor e cura. Pensa bem. O cansaço nos olhos daquela gente simples, que buscava Deus com o coração aberto, era o mesmo cansaço que tantos sentem hoje.
Eles eram explorados não com chicotes nas costas, mas com palavras afiadas que exigiam devoção cega, ofertas pesadas e uma submissão que roubava a própria identidade. O Messias via essa hipocrisia florescer no centro do que deveria ser o lar da espiritualidade. Ele não suportava o falso brilho de uma religiosidade que esmaga o espírito em nome de uma fé distorcida. Ele, o Filho do Homem, não veio para sustentar esses sistemas de poder e controle. Pelo contrário, cada gesto, cada parábola, cada ensinamento era uma facada certeira no coração desse poder corrompido. Eles, os líderes da época, queriam que a Bíblia fosse um manual de controle, cheio de regras que justificassem sua própria grandeza e autoridade. Mas ele, com a sabedoria que vinha do Pai, revelava que a Escritura era um mapa para a liberdade, um convite ao amor incondicional, e não uma arma de condenação. Ele os chamava de sepulcros caiados, belos por fora, mas repletos de morte e engano por dentro. O Messias desmascarava a farsa. Ele via o perigo se esconder não nos pecadores declarados, mas naqueles que, em nome de Deus, se tornavam verdadeiros obstáculos entre o homem e o Criador. A fé era para ser um bálsamo que cura, e não um veneno lento que consome a alma e a esperança. O sistema, aquele que ele confrontou e expôs, ele não morreu com ele, apenas se adaptou, mudou de roupagem, de discurso, de estratégias. A exploração da oração como barganha, da promessa de bênçãos em troca de sacrifício financeiro ou de uma obediência cega, continua a ecoar em muitos altares de hoje. E essa distorção, essa sombra que se disfarça de luz e de verdade, é onde a semente do que é chamado de anticristo se manifesta de forma mais insidiosa. Não é um monstro com chifres, mas uma sutil manipulação do sagrado para fins profanos. Essa é a grande tragédia. O que era para ser libertação, se tornou prisão. O que era para ser amor, se transformou em julgamento cruel. Ele alertou: cuidado com os falsos profetas que vêm à voz em pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E ele não falava de inimigos distantes ou declarados, mas daqueles que estariam dentro do próprio templo, com a Bíblia na mão, mas com o coração longe da verdade, da compaixão e da justiça. Ele via a alma ferida, a esperança roubada, a fé sendo vendida a preço de banana, enquanto o banquete divino estava pronto, de graça, para quem quisesse se sentar à mesa. Mas se o sistema é tão sutil, tão bem disfarçado, tão convincente, como o povo pode reconhecer a voz do verdadeiro pastor, quando tantas vozes gritam em nome de Deus e clamam ser a única via? Como distinguir o trigo do joio, a genuína fé da ilusão arquitetada para te prender e te roubar? A próxima revelação vai te mostrar as marcas inconfundíveis dessa manipulação espiritual, os sinais claros de um engano que se esconde à vista de todos, e o que você vai descobrir pode ser a chave para finalmente se libertar das correntes invisíveis que ainda te prendem, levando tua oração ao Pai sem filtros, sem pedágios, sem medo, direto ao coração de Deus. Você já sentiu o peso da culpa, mesmo sem saber o porquê? Aquela sombra que te persegue te dizendo que você nunca é bom o suficiente, que a tua fé é fraca demais, que o teu esforço não alcança a régua que te impuseram. Te fizeram acreditar que o Criador é um juiz implacável, e não o Pai que anseia pelo teu abraço. Eles te ensinaram a carregar fardos pesados, fardos que ele, o Messias, jamais colocou sobre os teus ombros. Te ensinaram a temer a ira de Deus, a negociar sua misericórdia, a merecer o amor que já te foi dado de graça. Essa é a mentira mais cruel, a armadilha mais antiga. Porque enquanto você está curvado sob o peso dessas exigências, buscando a aprovação de homens, a tua oração se perde no vazio. Ela não alcança o trono da graça, porque está sufocada pelo medo e pela performance. Te venderam uma versão da fé que te exige cada pedaço, cada suor, cada lágrima, e ainda assim te deixa com a sensação de dívida impagável. Te prendem com o fomo, o medo de ficar de fora, de perder a bênção, se não seguir à risca o que eles mandam. Mas onde está a leveza prometida? A paz que excede todo entendimento?
Aquela sensação de que, mesmo em meio à tempestade, a tua alma está ancorada em algo sólido? O Messias não veio para somar fardos, mas para aliviar o peso que te esmaga. Ele olhou para aqueles que se arrastavam sob o jugo religioso e disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você consegue ouvir essa voz, que ecoa através dos séculos, chamando para um descanso verdadeiro? Quantas dores você carrega que ele já se ofereceu para levar? Eles usam a própria Bíblia para te justificar a escravidão, não é? Pegam versículos isolados, fora do contexto do amor e da compaixão, e os transformam em correntes invisíveis. Criam listas de pode e não pode, que sufocam a tua alegria, que te afastam do que é humano, do que é real, e te dizem que isso é ser santo. Mas o Messias andava com pecadores, com excluídos, com aqueles que a religião rejeitava. Ele não impôs um manual de regras, mas convidou a um relacionamento de amor, de transparência, de verdade. Essa fé inabalável que você busca, ela não nasce da obediência cega a um sistema, mas da tua entrega genuína a ele. Nasce da coragem de despir-se das máscaras, de rasgar os diplomas religiosos e de mergulhar na simplicidade do Evangelho. É a fé que te diz: eu te vejo, eu te entendo, eu te amo, independentemente do que te disseram. Essa é a verdadeira transformação, o antes e o depois, a ponte que te leva da condenação à liberdade plena. Não é um milagre que se compra, mas uma graça que se recebe de braços abertos. Mas como discernir entre o que é a voz do verdadeiro pastor e o ruído da manipulação? Como saber quais fardos são teus e quais te foram impostos? E, acima de tudo, como encontrar o alívio que ele prometeu quando tudo parece te puxar para baixo, de volta às velhas prisões? A próxima parte da nossa conversa vai te levar a um lugar onde a ajuda não é uma opção, mas uma promessa imutável, selada com o sangue do Cordeiro. E você vai descobrir a força inquebrável que reside nas entrelinhas de um salmo que muitos recitam, mas poucos realmente entendem, capaz de mover montanhas e de calar o barulho ensurdecedor da religião. Eles te mostraram o caminho, um mapa detalhado com cada passo, cada regra, cada vírgula da lei. Mas quem de nós, com a vida na carne, consegue seguir tal perfeição? Ninguém. E essa é a beleza e a crueldade da armadilha. Porque quando eles te apresentam a lei, não te apresentam a graça. Te mostram a montanha inatingível, sem te dar a mão para subir. O Messias viu isso. Ele observou o povo, cansado, buscando a redenção através de rituais e sacrifícios, enquanto a verdadeira libertação estava à sua espera, bem ali, ao alcance de uma escolha simples. Pensa no paralítico que esperava no tanque. Quantos anos ele estava ali esperando a água agitar, esperando uma chance que nunca chegava. Ele não precisava de mais rituais, de mais esforços. Ele precisava de uma palavra, de um toque, de alguém que enxergasse além da sua condição e oferecesse a solução que ninguém mais podia dar. O Messias não perguntou sobre a sua fé passada, sobre os seus erros, sobre o seu merecimento. Ele perguntou: queres ficar são? Uma pergunta que penetra a alma, que vai direto ao ponto, sem rodeios ou exigências religiosas. Essa é a diferença gritante. O sistema te diz: faça para ser. Ele, o Messias, sussurra: seja e então faça. A oração não é um espetáculo para os outros, nem um esforço para convencer um Deus distante. É a respiração da alma, o desabafo do coração, a rendição de quem sabe que não pode mais sozinho. E é nessa rendição que a verdadeira fé se revela, não como algo que você precisa conquistar, mas como um dom que você aceita. Uma fé inabalável não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de seguir, mesmo com o coração partido, crendo que ele te sustenta. Você busca ser aceito ou ser livre? O Messias te oferece qual dos dois? Eles usam a Bíblia para te aprisionar, para te dizer o que você não pode fazer, o que você não pode ser. Mas ele, o Filho do Homem,
A usou para te libertar, para te mostrar que o amor de Deus é maior que o teu erro, maior que a tua fraqueza, maior que qualquer julgamento humano. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E essa salvação não é um evento futuro, mas uma realidade presente, disponível para quem se dispõe a mergulhar nela de corpo e alma. O que te roubaram foi essa simplicidade, essa intimidade, essa certeza de que a ajuda vem do Senhor, sem intermediários, sem pedágios, sem as correntes invisíveis que tantos tentam te impor em nome de uma falsa santidade. Ele te ensinou que a verdade te liberta. E essa verdade é que você já é amado, já é perdoado, já é aceito, independentemente das tuas falhas. Essa é a essência do Evangelho, a antítese de todo o sistema religioso que se levanta contra ele, operando como um verdadeiro espírito do anticristo, sutilmente minando a tua conexão com o Pai. Mas se a liberdade é tão simples, por que é tão difícil alcançá-la? Se a ajuda divina está tão perto, por que o medo ainda te assombra e a culpa ainda te persegue? Como romper com as amarras de anos de engano e abraçar essa nova vida que ele te oferece? A seguir, vamos mergulhar nas palavras de um salmo que se torna um grito de guerra, um hino de libertação para cada alma cansada de se arrastar sob o peso da religião. E você vai descobrir que o poder de erguer os olhos para os montes não é apenas um gesto poético, mas um ato revolucionário que desmascara todo o sistema e te conecta diretamente com o socorro que vem do céu. Você se lembra do que te prometi? Que o Salmo 121 não é só uma poesia antiga, mas um mapa vivo para a tua liberdade? Pois bem, agora vamos rasgar o véu do que te esconderam. Você foi ensinado a murmurar esse salmo, a repeti-lo como um mantra vazio, sem sentir a força que ele carrega. Te fizeram crer que a oração é uma súplica desesperada de um mendigo espiritual, e não a voz de um filho amado que clama ao Pai. O verdadeiro problema não é a tua falta de fé, mas a falsidade que plantaram no teu coração sobre o que a fé realmente é. Pensa no salmo. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quantas vezes você já ouviu isso? Mas você já parou para sentir o peso dessa pergunta e a explosão dessa resposta? É um grito de guerra contra a religiosidade institucional, contra os guias cegos que te mandam olhar para eles, para as suas estruturas, para os seus eventos, para a sua própria capacidade de resolver os teus problemas. Eles transformaram a simplicidade de erguer os olhos em uma complexidade de rituais e intercessores humanos. O Messias viu isso. Ele viu o povo buscando socorro em tudo e em todos, menos na fonte genuína. Ele via a fé sendo desviada, manipulada, usada como ferramenta de controle. As promessas vazias dos líderes religiosos, que te garantem a vitória se você seguir as suas regras, são como um banquete farto que te deixa com fome. É um problema antigo que se repete hoje. Te apontam para os montes errados, para os pódios de poder, para as contas bancárias, para o sucesso visível, te fazendo crer que a tua ajuda depende da aprovação humana ou de uma semente financeira. Quantas vezes você buscou nos montes da religião o que só podia encontrar no Criador dos montes? Mas a resposta do Salmo é um trovão. O meu socorro vem do Senhor. Não vem do pastor, do bispo, do profeta, da igreja famosa, da tua oferta mais cara. Vem diretamente do Senhor, daquele que fez os céus e a terra. Você entende a profundidade disso? Isso é um divisor de águas. É a revelação de que o teu acesso ao Pai não tem intermediários, nem pedágios, nem burocracias. É direto, intimista, pessoal. Essa é a verdadeira fé inabalável. Saber que, não importa o abismo que te cerca, o teu socorro vem de uma fonte que é eterna, soberana e inesgotável. Essa verdade explode todas as tentativas do sistema religioso de te prender. Porque se o teu socorro vem diretamente de Deus, o que eles têm a te oferecer além de uma fachada? Eles agitam os problemas, amplificam a tua agonia, te vendem a solução, mas a solução já te foi dada de graça.
Eles tentam te fazer acreditar que a Bíblia é um livro complexo que só eles podem interpretar, mas a sua mensagem central é um sussurro que ecoa no coração de quem busca a verdade. É um antes e um depois na tua jornada. Mas como viver essa verdade em um mundo que tenta, a todo custo, te empurrar de volta para as prisões invisíveis? Como manter os olhos fixos no Criador quando o barulho da religião te ensurdece e te mostra tantos outros socorros que só te afundam mais? O que significa, na prática, erguer os olhos para o verdadeiro Senhor dos céus e da terra? A próxima revelação vai te mostrar os artifícios sutis que o espírito do anticristo usa, não com chifres e fogo, mas com discursos de piedade e manipulação espiritual, para desviar o teu olhar da fonte de todo o socorro. E você vai descobrir a força para confrontar essas mentiras e firmar tua fé num lugar que nenhuma tempestade pode abalar. Você já sentiu a dor da decepção com a fé? Aquela amargura que fica quando a promessa não se cumpre, o milagre não acontece e a ajuda que te garantiram nunca veio? Quantas vezes a tua oração subiu, sincera, e pareceu bater num teto de bronze? Eles te disseram que o problema era você, a tua falta de fé, o teu pecado. Mas e se o problema nunca foi a tua fé, mas a farsa que te venderam como fé? Pensa naqueles que buscaram Deus com o coração em pedaços, esperando um bálsamo, e encontraram um chicote, um sistema que te tira mais do que te dá, que te exige mais do que te oferece, que te culpa por não alcançar uma perfeição inatingível, enquanto eles mesmos vivem na hipocrisia. Você, com a alma ferida, buscou consolo e encontrou julgamento. Buscou acolhimento e encontrou exclusão. Essa é a tragédia do nosso tempo, a repetição de uma história antiga, onde a voz do Messias, que clamava por compaixão, foi abafada pelo ruído dos fariseus. Ele, o Messias, não veio para adicionar mais peso aos teus ombros. Ele veio para tirar, para te mostrar que o amor de Deus não é condicional, não é uma moeda de troca, não é algo que você precisa conquistar com sacrifícios infindáveis. Te fizeram acreditar que o teu valor está na tua performance religiosa, na quantidade de tempo que passas ajoelhado, na tua contribuição para o templo. Mas ele revelou que o teu valor está no fato de você ser filho, criado à imagem e semelhança do Pai, amado incondicionalmente. O socorro não se compra, se recebe. A Bíblia se tornou um arsenal para muitos, não um mapa para o coração de Deus. Eles usam versículos para te condenar, para te manipular, para te manter sob controle. Mas o Messias usava a palavra para libertar, para curar, para restaurar. Ele confrontou aqueles que se escondiam atrás da lei para oprimir o povo. Ele mostrou que a lei foi feita para o homem, e não o homem para a lei. Essa é a essência da verdadeira fé inabalável. Uma fé que não se dobra aos caprichos de homens, mas se firma na palavra viva de Deus. Essa distinção é crucial. É a linha que separa a vida da morte, a liberdade da escravidão, a verdade do engano. O anticristo, não como uma figura mítica, mas como um espírito de oposição à verdadeira mensagem do Messias, atua sutilmente, deturpando a fé, transformando a oração em barganha e o amor em julgamento. Mas quando você entende que o teu socorro vem diretamente do Senhor, que fez os céus e a terra, toda essa farsa se desfaz. A esperança retorna, e a paz que tanto te roubaram inunda o teu ser. Mas como viver essa fé que te liberta, que te cura, que te restaura, em um mundo que te empurra de volta para o velho sistema, para as velhas dores, para as velhas mentiras? Como manter a chama acesa quando o vento da religião tenta apagá-la? O que fazer quando tudo ao redor te chama para o medo e não para o amor? A próxima parte da nossa jornada vai te levar a um lugar de poder e verdade, onde você vai descobrir que o Messias não te deixou sozinho. Ele te deixou uma herança, um legado, um caminho, e as palavras que vamos desvendar podem te dar a chave para desbloquear a tua própria liberdade, transformando a tua dor em uma força que te impulsiona para o coração de Deus. Ele andou entre nós, não com a pompa dos grandes sacerdotes ou a ostentação dos poderosos,
mas com a simplicidade de quem carrega a verdade no olhar. O Messias não falava para agradar a homens, mas para libertar almas. E em cada ensinamento, em cada milagre, em cada parábola, ele desmantelava as fortalezas de uma religiosidade que havia se tornado um fardo, um labirinto, uma prisão. Ele te mostrou que a fé não é uma lista de tarefas a serem cumpridas, mas um relacionamento a ser cultivado. Pensa nas suas palavras. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa frase tão repetida foi esvaziada de seu poder libertador. Não é um convite à exclusão, mas à simplicidade. Ele não disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Desde que você passe pela minha instituição, pague minhas taxas e obedeça às minhas regras. Ele disse: por mim, por sua essência, por sua mensagem, por sua vida entregue. Ele é a ponte, o atalho, a porta direta ao coração de Deus, sem intermediários humanos, sem burocracias espirituais. Essa é a herança que Ele te deixou, o acesso irrestrito ao Pai. A oração não precisa de protocolos complicados, de palavras ensaiadas, de rituais vazios. Ela precisa de um coração sincero, de uma alma que clama por socorro, de uma fé inabalável na bondade de um Pai que ouve e responde. Ele ensinou que o reino de Deus está dentro de nós, que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, e não em montes sagrados ou templos construídos por mãos humanas. Se Ele abriu o caminho, por que você ainda busca atalhos em outros montes? E é aqui que o Salmo 121 resplandece com uma nova luz, a sombra da mensagem do Messias. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele, o Messias, não é apenas um guia, mas a personificação desse Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o próprio socorro que desceu dos céus para te encontrar. A sua vinda desmascarou a farsa de que a ajuda divina dependia de rituais ou da mediação de uma elite religiosa. Ele demonstrou que o poder de Deus não estava preso em templos ou em doutrinas. Ele estava em curar os doentes, em perdoar os pecadores, em acolher os excluídos, em amar sem reservas. Em cada gesto ele nos dizia: o Pai está contigo, e eu estou contigo. Não olhes para as estruturas humanas, para as vozes que te confundem, para os medos que te paralisam. Levanta os olhos para mim e encontrarei o teu socorro. Essa é a essência do combate ao espírito do anticristo, que tenta desviar o teu olhar da única fonte de vida e verdade. Mas como manter essa visão clara, essa conexão direta, em um mundo saturado de ruídos, de falsos profetas que se vestem de luz para te enganar? Como preservar a simplicidade do Evangelho quando tantos tentam complicá-lo e mercantilizá-lo? E o que significa, no teu dia a dia, viver essa herança de acesso irrestrito ao Pai, sem medo e sem culpa? A seguir, vamos mergulhar nas atitudes práticas que o Messias nos ensinou para desativar as manipulações espirituais e ativar o poder do Salmo 121 em sua vida. Prepare-se para descobrir como a verdadeira fé é um escudo contra todo engano e como a sua oração, simples e sincera, tem o poder de mover o céu. A verdade liberta, mas para que ela te liberte de fato, você precisa abraçá-la, viver cada palavra. O Messias não veio para fundar uma religião, mas para instaurar um reino de amor, verdade e justiça, que começa dentro de você. E nesse reino, a fé não é uma doutrina seca, mas uma força viva que te conecta ao Pai, te dando a certeza do socorro que vem do alto. Mas como traduzir toda essa revelação em atitudes práticas no seu dia a dia? Como desativar a influência das manipulações espirituais e ativar o poder inabalável do Salmo 121 em sua vida? O Messias nos deu o mapa, os princípios que desmascaram toda a farsa e nos alinham com a verdadeira fonte de ajuda. 1. Discernimento. Afiado. A primeira atitude é a mais crucial: aprender a discernir. O Messias nos alertou: cuidado com os falsos profetas. Eles não vêm com chifres, mas com discursos sedutores, prometendo o que não podem cumprir
exigindo o que não devem. O discernimento vem de um relacionamento íntimo com a palavra. A Bíblia lida com o coração, e não só com a razão, e com o espírito. Quando alguém te pedir para olhar para ele, para a sua obra, para a sua organização, em vez de apontar para Cristo, acende o teu alerta. O verdadeiro guia te leva ao Mestre, não a si mesmo. 2. A oração que liberta. Esqueça a oração como barganha. O Messias ensinou a orar como filhos que conversam com o Pai. Não é sobre palavras bonitas ou rituais complexos, mas sobre a sinceridade do coração. Pai nosso que estás nos céus. É uma declaração de filiação, de intimidade. A oração se torna uma conversa constante, um refúgio, não uma obrigação. E é nessa conversa que o poder do Salmo 121 se manifesta. O meu socorro vem do Senhor. Você fala com Ele, e Ele te responde. Simples assim. Você está conversando ou apenas recitando? 3. O amor radical como escudo. O Messias condensou toda a lei e os profetas em um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. O amor não é um sentimento frágil, mas a força mais revolucionária do universo. Ele é o antídoto para o medo, para a culpa, para o julgamento. Quando você ama, não há espaço para as manipulações, para as exigências vazias. O amor de Deus em você é a fé inabalável que te protege de toda mentira e te impulsiona para a verdadeira ação. 4. O serviço desinteressado. Ele nos deu o exemplo. Não veio para ser servido, mas para servir. O serviço aos outros, sem buscar reconhecimento ou recompensa, é uma das expressões mais puras da fé. É no ato de estender a mão, de cuidar do ferido, de dar voz ao que não tem, que você encontra o verdadeiro propósito e experimenta o socorro divino. Não é sobre construir impérios para si, mas sobre edificar o reino de Deus no coração das pessoas. 5. A aceitação da graça. Por fim, a atitude mais transformadora: aceitar a graça. O Messias não veio para que você se justificasse diante de Deus pelas suas obras, mas para que você recebesse o perdão e o amor incondicional dele. A graça é um presente, não algo a ser merecido. Quando você se entrega à graça, os fardos caem, a culpa desaparece, e você finalmente entende que o socorro do Senhor é um favor imerecido, que te alcança onde você estiver, sem pré-requisitos. Mas como manter essa chama acesa, essa verdade viva, em meio a um mundo que insiste em te arrastar de volta para a velha mentalidade, para as velhas prisões? Como garantir que os seus olhos permaneçam fixos no verdadeiro monte de onde vem o socorro, e não nos falsos pódios que te acenam? A próxima revelação vai te mostrar que essa jornada não é solitária, que o Messias te deixou uma companhia inseparável, um consolador, uma força que te guiará em toda a verdade e que te lembrará constantemente do poder do Salmo 121, transformando a tua fé numa rocha inabalável contra todas as adversidades e enganos. Você chegou até aqui, absorvendo verdades que foram cuidadosamente escondidas, desmascarando enganos que te mantiveram cativo por tanto tempo. Mas a jornada não termina na revelação. Ela se aprofunda na experiência. Se o Messias desmascarou os falsos montes e apontou para o verdadeiro socorro, ele também sabia que você não poderia caminhar sozinho nesse novo caminho. Ele te prometeu uma companhia, uma força, um consolador que seria o teu guia, a tua voz interior, a tua certeza inabalável. Pensa nas suas últimas palavras aos discípulos antes de partir. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele não voltou fisicamente, mas enviou o Espírito da Verdade. Esse Espírito não é uma teoria, nem um conceito teológico distante. É a própria presença de Deus em você, pulsando, vivo, te capacitando a viver cada uma das verdades que te foram reveladas. Ele é a chave para desativar as manipulações espirituais e ativar o poder do Salmo 121 em sua vida de forma permanente. Essa é a diferença que ninguém te contou.
Enquanto o sistema religioso te oferece intermediários, regras e performances para você se conectar com Deus, o Messias te oferece a conexão direta, habitando em você. O Espírito Santo é o teu maior discernimento. É Ele quem te sussurra ao ouvido quando um discurso é manipulador, quando uma promessa é vazia, quando uma exigência é injusta. É Ele quem ilumina a Bíblia, transformando letras mortas em palavras de vida, revelando o coração do Pai por trás de cada verso, desvendando o amor incondicional que muitos tentaram te roubar. Você já ouviu a voz que mora em você? É por meio dessa companhia que a tua fé se torna verdadeiramente inabalável. Não porque você é forte, mas porque a força dele habita em ti. A oração se transforma em um diálogo contínuo, onde o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis, levando ao Pai as tuas dores mais profundas, os teus anseios mais secretos. Não é mais sobre ter fé, mas sobre ser fé. Ser um canal vivo da presença divina, transbordando de amor, paz e poder. O espírito do Anticristo, em suas sutis manifestações, teme essa conexão direta. Ele prospera na ignorância, na culpa, no medo, na dependência de estruturas humanas. Mas quando o Espírito da Verdade se manifesta em você, as trevas se dissipam. Você não precisa mais de aprovação externa, de carimbos religiosos, de rituais vazios. A sua autoridade vem de dentro, de quem te habita. Você se torna um farol de liberdade, um eco da voz do Messias, um portador da verdadeira mensagem do Evangelho. Mas como despertar essa presença poderosa que reside em você? Como calar o barulho exterior e sintonizar com a voz suave do Espírito, que te guia em toda a verdade e te capacita a viver uma vida de verdadeira fé e liberdade? Como você pode, dia após dia, manter os teus olhos fixos no verdadeiro socorro, quando tantos ventos contrários tentam te desviar? Na nossa próxima e última revelação, vamos desvendar os passos práticos para você cultivar essa companhia inseparável. Você vai descobrir como fortalecer a sua conexão com o Espírito Santo, liberando todo o poder do Salmo 121 em sua vida, e finalmente, reconquistar a paz e a liberdade que foram roubadas, vivendo a vida abundante que o Messias te prometeu. Chegamos ao ponto crucial. Depois de desvendar enganos e desmascarar as sombras que tentaram te prender, é hora de solidificar a tua liberdade. O Messias não apenas te mostrou o caminho para o socorro, ele te deu os meios para caminhar nele, dia após dia, com a certeza de que nunca estás só. A chave para viver a plenitude do Salmo 121, para que o teu socorro vem do Senhor, seja uma verdade viva em cada circunstância, reside na tua conexão com o Espírito Santo, a herança mais preciosa que ele te deixou. Cultivar essa companhia não é um mistério, mas uma prática diária. É como regar uma planta ou nutrir uma amizade. Aqui estão os passos práticos para fortalecer essa ligação e ativar o poder do Salmo 121, transformando a tua fé em uma rocha inabalável. 1. Renda-se ao Espírito diariamente. A primeira prática é a rendição consciente. Todas as manhãs e sempre que se sentir ansioso ou perdido, faça uma simples oração. Espírito Santo, eu me rendo a Ti. Guia-me, ensina-me, revela a verdade e ajuda-me a ver o socorro do Senhor em tudo o que eu enfrentar hoje. Essa rendição abre as portas do teu coração para a sua influência, desativando a necessidade de controle e permitindo que Ele atue em ti. 2. A palavra viva no coração. Não leias a Bíblia como um livro de regras, mas como uma carta de amor do Pai. Peça ao Espírito Santo para te revelar o significado de cada verso. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Medite em passagens como o Salmo 121, o Salmo 23, ou as palavras de Jesus sobre o Consolador. Deixe que essas palavras se tornem carne em ti, sussurrando a verdade em meio às mentiras do mundo e do espírito do Anticristo. 3. O diálogo constante. A tua oração não precisa ser formal. O Messias ensinou a orar sem cessar.
Converse com o Espírito Santo como falaria com o melhor amigo. Conte as tuas alegrias, as tuas dores, os teus medos. Peça conselho. Agradeça. A oração se torna a respiração da tua alma, um canal constante de comunicação que te mantém conectado à fonte do socorro. Essa intimidade é a mais potente arma contra a solidão e a dúvida. 4. O louvor e a gratidão. Em meio às tribulações, é fácil focar no problema. Mas o louvor e a gratidão são atos poderosos de fé inabalável. Eles mudam a tua perspectiva, elevam o teu espírito e abrem caminho para a intervenção divina. Quando você louva, mesmo antes da resposta, você declara que o teu socorro vem do Senhor, que Ele é maior que qualquer monte que se levanta contra ti. 5. Serviço e amor ao próximo. O Espírito Santo te capacita a amar como o Messias amou. Ao estender a mão, ao perdoar, ao servir sem esperar nada em troca, você não apenas manifesta o reino de Deus, mas também experimenta um transbordar do próprio Espírito. É no amor prático que a tua fé se torna visível, e é nesse fluxo que a ajuda do alto se manifesta com mais força. Ao viver esses passos dia após dia, você não apenas se libertará das amarras do sistema religioso e da influência do espírito do anticristo, mas também experimentará a profunda paz e a liberdade que o Messias te prometeu. O Salmo 121 deixará de ser apenas uma leitura e se tornará o testemunho vivo da tua jornada. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o teu guardião, o teu protetor, aquele que te sustenta em cada passo. Não há medo, não há culpa, não há sistema que possa roubar o que já é teu. A conexão direta com o Pai, a vida abundante e o socorro eterno que vem do alto. Que a tua fé seja agora livre, verdadeira e inabalável.